Bom dia! Vamos direto ao ponto na nossa análise pré-mercado de hoje. O nosso trabalho aqui é pegar toda a complexidade dos dados institucionais e transformar num verdadeiro mapa, um plano de batalha para o dólar e para o índice Ibovespa. Bora lá! Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa olhando o cenário macro global, depois mergulha a fundo para entender a estrutura do mercado por dentro, mapeia os pontos cruciais para o dólar e para o índice, e no final, a gente amarra tudo num plano de ação bem objetivo para o dia. Ok, para começar, a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora, né? Qual é o humor do mundo que vai influenciar o nosso mercado aqui? Olha, a madrugada já deu o tom. O clima é totalmente defensivo. A gente teve um bate-cabeça de informações vindo do Oriente Médio e o resultado é o que sempre acontece nesses casos. Uma corrida clara para a segurança, direto para o dólar americano. E aqui dentro, todo mundo de olho na ata do Copom, claro. E se a gente traduzir isso em números, fica ainda mais claro. O dinheiro está saindo de risco, saindo de ações, olha ali o S&P futuro caindo, e indo direto para onde? Para commodities, como o petróleo, e claro, para o dólar. É o clássico movimento de aversão ao risco, o famoso risk-off. Certo. Agora a gente deixa um pouco o cenário externo de lado e vamos olhar para dentro, para o mapa interno do nosso mercado. E esse mapa ele é desenhado pelo posicionamento dos grandes players, das grandes instituições. E quando a gente fala dos grandes players, estamos falando do market maker. Pensa nele como o dono do cassino. Ele não aposta, ele vende as apostas, que são as opções. E por causa disso, ele é obrigado a comprar e vender futuros para se proteger. Então, o nosso trabalho não é adivinhar para onde o preço vai, é calcular onde o dono do cassino precisa defender as posições dele. Isso aqui é pura matemática. E o comportamento desse market maker muda completamente a personalidade do mercado no dia. Basicamente, existem dois regimes. Ou ele está no modo calmaria, funcionando como um freio, segurando o preço num range, ou ele está no modo caos, agindo como um acelerador, jogando gasolina na fogueira e amplificando os movimentos. Vamos descobrir em qual deles a gente acordou hoje. E aqui está o diagnóstico: gama negativo. Tanto para o dólar quanto para o índice, hoje nós estamos operando no regime do caos. O que isso significa na prática? Significa que os market makers não vão absorver os movimentos, eles vão acelerar. Então, a expectativa é de um dia com alta volatilidade e com potencial para movimentos bem direcionais. Ok, com isso em mente, vamos agora para o nosso primeiro campo de batalha, o dólar. Vamos traduzir toda essa teoria num mapa prático. Começando pela base, pelo suporte mais forte, a gente chama de chão de concreto ou put wall. É a última linha de defesa dos comprados. Basicamente, é uma concentração gigantesca de opções de venda, as puts, lá na região dos 5.000. E lá em cima, a gente tem o oposto, o teto de aço, o call wall, na região dos 5.500. Essa é a grande barreira de resistência, onde existe uma concentração enorme de opções de compra que tende a segurar qualquer porrada para cima. Mas atenção, o ponto mais importante para o operacional do dia é este aqui. 5297. É a nossa fronteira do caos, o Gamma Flip. E o fato de o preço estar negociando abaixo desse nível confirma o que a gente já viu. Estamos, sim, no regime volátil de gama negativo. E essa tabela aqui, ela é o resumo de tudo. É o nosso mapa operacional de forma bem visual. São esses os níveis que precisam estar plotados no gráfico hoje para a gente tomar as decisões. Muito bem. Agora vamos fazer exatamente o mesmo exercício, mas para o futuro do nosso índice Bovespa. A lógica é a mesma. No caso do índice, o grande suporte estrutural, o nosso chão de concreto, está posicionado lá nos 149.621 pontos. Já a principal resistência, o teto de aço, se encontra bem mais para cima, na região dos 199.495. E aqui vem o ponto crucial para o índice. O Gamma Flip está em 208,181. Percebe como está longe do preço atual? Isso não só confirma, mas intensifica a ideia de que estamos num estado de gama negativo bem profundo, o que pode trazer ainda mais volatilidade e movimentos bem bruscos. Então, aqui está o mapa tático para o índice. O que chama atenção é a distância entre esses níveis, né? São espaços bem amplos, o que reforça o potencial de movimentos mais longos. Beleza, já temos o contexto global, já temos o mapa interno do mercado. Agora falta juntar tudo isso e montar um plano operacional, claro, uma estratégia. A pergunta de $1 milhão, então, é: como operar num dia assim, de gama negativo? A resposta é: com um plano. Nesse tipo de ambiente, a volatilidade não perdoa quem fica indeciso. É preciso ter uma estratégia bem definida.
E o nosso plano principal, o setup de maior probabilidade hoje, é o que chamamos de reteste do Gamma Flip. A lógica é simples. Como o preço está abaixo desse nível, a maré está contra os compradores. Qualquer repique, qualquer rally na direção daquela linha deve ser visto como uma potencial oportunidade de venda para a gente ir junto com o fluxo dos market makers. Então, para resumir nossa tese central do dia, o viés aponta para uma correção, ou seja, baixa no índice, e uma pressão de alta no dólar. Isso se sustenta por dois pilares: o cenário global de aversão a risco e essa estrutura interna de gama negativo. E toda tese precisa ter um ponto de invalidação, certo? O nosso é o Gamma Flip. Se o preço romper com força e se firmar acima desses níveis, o cenário muda e a estratégia precisa ser reavaliada. E para a gente fechar, fica um lembrete que é quase um mantra nesse mercado. Nunca, jamais, lute contra a liquidez do market maker. Hoje, a gente não só identificou essa liquidez, mas a gente transformou ela no nosso plano de ação. Operem com disciplina. Um ótimo dia a todos.